Olá, pessoal! Vamos retomar então o nosso estudo do capítulo 6, termodinâmica, a segunda parte da primeira aula, onde a gente está vendo as transformações gasosas e como que fica a primeira lei da termodinâmica. No vídeo anterior a gente viu as transformações isotérmicas, aqui a gente vai ver a transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica. Perceba o seguinte, agora nós temos duas curvas hiperbólicas aqui. Uma representa uma temperatura T2 e outra representa uma temperatura T1, tá? Quanto mais acima a isoterma, maior é a temperatura. Então, a temperatura da curva 2 é maior que a temperatura da curva 1, tá bom? Se a transformação ela é isométrica, ela tem a forma de uma reta na vertical, que o volume tem que permanecer constante. Se a variação de volume é nula, então o trabalho é negativo. Lembrando que trabalho é pressão vezes variação de volume. Se a variação de volume é nula, trabalho também é nulo. Então, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a gente vai ter que a variação da energia interna vai ser igual ao calor. Então, vamos analisar aqui, indo do ponto C para o ponto A. O que a gente tem? Uma variação positiva de temperatura, ou seja, a temperatura em C é menor do que a temperatura em A. Então, a energia interna está aumentando. Lembrando que a energia interna é 3 meios de nRT. Então, se a variação de temperatura é positiva, então a variação de energia interna também é positiva. Isso vai implicar que o calor tem que ser positivo, porque ΔU igual a Q, se ΔU é positivo, o calor é positivo também. Então, de C para A, o sistema recebe calor, aumenta a sua pressão. E tem também a sua temperatura aumentada. E se analisarmos o contrário, de A para C? Bom, de A para C, lembrando que a variação da energia interna é igual ao calor na transformação isométrica. Como a temperatura está diminuindo, a temperatura em A é maior do que a temperatura em C, então a variação da energia interna vai ser negativa. Isso implica que o sinal do calor também é negativo. Então, nessa transformação de A para C, o sistema está perdendo calor e diminuindo a pressão sobre ele, onde também há um resfriamento, porque a temperatura está diminuindo. Então, aqui a gente viu a transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica. A próxima transformação é a isobárica, onde a pressão permanece constante. Na transformação isobárica, a curva ela é uma reta horizontal no diagrama de pressão por volume. Se a variação da pressão é nula, de acordo com a primeira lei, não muda nada, fica igualzinha. Variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho realizado. Então, vamos ver como é que fica isso quando a gente tem a transformação de C para B. Deixa eu ver aqui, eu troquei o sinal, né? De C para B, não, aqui no caso é de B para C. Deixa eu mudar só o título aqui. A gente tem B para C. De B para C, a variação de volume é negativa, porque o volume está diminuindo. Com esse volume diminuindo, o trabalho também vai ser negativo. A variação de... Como é que fica a variação de temperatura? De T2 para T1, está havendo uma diminuição de temperatura, porque T2 tem a temperatura maior do que T1. Então, se a variação de temperatura é negativa, a variação da energia interna também é negativa. Como é que fica, então, a primeira lei? Você vai ter uma compressão isobárica
aonde o calor ele tem que ser algebricamente menor do que o trabalho sofrido pelo sistema. Para quê? Para que essa variação da energia interna tenha o sinal negativo. Agora, analisando de C para B. De C para B, a gente tem um aumento do volume, ou seja, o trabalho é positivo, e a gente tem um aumento de temperatura, porque em C a temperatura é T1, em B a temperatura é T2, e o T2 é maior do que o T1, porque está mais acima do diagrama. Então, de C para B, na expansão isobárica, o calor trocado vai ser maior que o trabalho exercido pelo gás. Algebricamente, numericamente, né? Para quê? Para que a variação da energia interna tenha o sinal positivo, tá? Todas essas conclusões são tiradas da interpretação gráfica do diagrama de pressão sobre volume, mas eu gosto de trabalhar a descrição de cada uma delas. Daí, tem mais uma transformação, que é a transformação adiabática. É aquela em que não há troca de calor, tá? A forma dela é exponencial. Então, ela é mais inclinada que a isoterma. Veja que a gente tem aqui as duas isotermas, T2 e T1. E aqui a gente tem a curva adiabática. No meu desenho, tá uma linha reta, tá? Mas ela é, na verdade, uma curva exponencial. Ela é muito íngreme, ela fica bem mais inclinada do que as isotermas. Então, eu coloquei um novo ponto aqui, D, e estou fazendo uma transformação para o ponto B. Se a transformação ela é adiabática, não há troca de calor. Então, como é que fica a primeira lei? Bom, de D para B, como está diminuindo a temperatura, a variação de energia interna tem que ser negativa. Então, na expansão adiabática, o gás ele é resfriado. Então, a gente tem um aumento no volume, que implica uma expansão, tá? E aí, tá havendo a diminuição da temperatura. Então, a primeira lei da termodinâmica fica ΔU igual a menos o trabalho. Se a gente analisar de B para D, o que a gente vai ter? Agora, a temperatura vai estar aumentando. Então, a variação da energia interna tem que ser positiva. Nesse sentido, o volume ele diminui. Então, você tem uma compressão, tá? Então, você tem uma compressão em que o gás é aquecido. Tranquilo? Bom, quando a gente tem esses diagramas, sempre é possível calcular o trabalho também calculando a área do gráfico, tá? Aqui, se isso aqui for exatamente uma reta, se for aproximar para uma reta, a gente consegue calcular o trabalho dessa transformação fazendo a área do trapézio aqui no caso, né? Então, numericamente, a área é igual ao trabalho. Agora, esse trabalho vai ser positivo ou negativo dependendo se o volume está aumentando ou se o volume está diminuindo, tá bom? Então, fica para exercício resolver a lista que eu vou colocar em anexo e, por favor, deem uma olhadinha nos exercícios resolvidos, tá? Lá entre as páginas 85 e 102 do livro. Vai ajudar bastante. No mais, postem lá suas dúvidas nos comentários para mim, tá ok? Bons estudos, fiquem todos bem.